fazer nossa primeira aula nesse sistema de atividades remotas em EAD. E eu quero iniciar fazendo uma revisão um pouquinho abrangente sobre o contexto, as características e os objetivos que levaram às expansões marítimo-comercial. Por quê? O intuito da nossa aula é, na verdade, nessas próximas 2 semanas, começar a estudar a história do Brasil colônia. Mas para a gente entender como os portugueses chegaram até aqui, a gente tem que ver um pouquinho de como estava o contexto geral da Europa. Vamos lá? Bom, a expansão marítima comercial, ela teve um contexto para acontecer, motivos para levarem as pessoas a viajar e um objetivo. Qual foi esse contexto? O contexto era basicamente especiarias, ou seja, todo mundo na Europa lutava, brigava e buscava por especiarias para revender porque elas eram muito valiosas. Essas especiarias, na verdade, eram produtos, até mesmo temperos, que eram raros na Europa e que eles precisavam buscar em partes mais na região média e oriental. E havia um certo controle, um monopólio das rotas que levavam até os locais onde tinham as especiarias. Esse era o contexto. Então, basicamente, a Itália, Gênova e Veneza controlavam as rotas via mar Mediterrâneo, enquanto os turcos bloquearam as rotas terrestres, bem aqui. Ou seja, muitos países, muitas nações da Europa, como por exemplo Portugal e Espanha, que ficavam na Península Ibérica, eles não tinham como ir por mar e nem por terra, chegar até as Índias ou outras regiões que estivessem especiarias. Esse era o contexto. Mas o que mais levou a expansão marítimo-comercial a acontecer? Fora esse contexto já dado e o fato de que havia uma necessidade de buscar novos mercados, somado ao objetivo deles, que era enriquecer por meio da expansão da atividade comercial marítima. Então, através de um novo caminho, eles tinham que achar um novo caminho para continuar enriquecendo. Eu tinha, primeiro, o interesse desses Estados-nações. O que são Estados-nações? Estado-nação, ou Estado moderno, ou ainda monarquia absolutista, é o nome dado à forma de governo que existia naquela época, no período moderno. O fim da Idade Média, que é trazido pelo processo de cruzadas e a introdução do comércio, fez com que o sistema feudal que existia antes, que é um sistema com ausência de autoridade central, dividido em vários feudos, desse lugar a uma centralidade na figura do rei. Então deu lugar ao fortalecimento do poder do rei e trouxe monarquias nacionais. Isso porque eu comecei a desenvolver o comércio, eu comecei a tirar a servidão por meio de troca, né, suzeranos e vassalos, e eu comecei a unificar o território e deixar ele sob o domínio de uma única pessoa, que era o rei. Somado a isso, eu ainda tinha os resquícios das cruzadas, a ideia de que eu tinha que propagar a fé cristã. E essa ideia de propagar a fé cristã teve um up, vamos dizer assim, aumentou, porque eu tive um processo de reforma protestante nesse período. O que foi a reforma protestante? Então, um padre, Martinho Lutero, ele via algumas coisas que ele não concordava que a Igreja Romana fazia. Dentre elas, a cobrança de indulgências, que é cobrar pelo perdão para que as pessoas saíssem do inferno. Então, um papel daria à pessoa a certeza de que ela não iria para o inferno. Essa, entre outras várias coisas escritas nas 95 teses de Lutero, eram questões que ele criticava e pedia que fossem reformuladas. Mas o que aconteceu na verdade, ao invés da Igreja Católica se reformular naquele período, ele acabou criando uma nova religião, que é a religião protestante,
hoje conhecida como evangélicos. Dessa religião protestante tiveram algumas vertentes, João Calvino, o presbiterianismo, mas o fato é que Lutero começou esse processo. Ué, o que isso tem a ver com as grandes navegações? Tem a ver que, neste momento histórico, a Igreja Católica passou a ser separada do poder político, o que antes era tudo uma coisa só. E o fato de ter separado de alguns monarcas, de alguns estados modernos, fez com que esses estados tivessem ainda mais poder, mais dinheiro e mais autonomia para decidir como que eles iam ganhar dinheiro. Bom, outro ponto, a ambição material, que está ligada diretamente ao objetivo de enriquecer, e o progresso tecnológico. Como assim? Sim, nesse período surgiu um novo movimento cultural, chamado de humanismo. Nesse movimento cultural, que tem como principal representante na parte artística o Renascimento, toda a ideia que existia antes na Idade Média de teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo, passou para o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. E a partir de então, as respostas para as perguntas da época deixaram de ser exclusivamente Deus quis assim, para estudos científicos, pesquisas. E isso avançou e evoluiu absurdamente a possibilidade de que os navegantes se arriscassem e fossem para outras águas, para lugares mais distantes. Então, o que antes era lenda, era mito, passou a ser explicado com outras razões, como, por exemplo, o Cabo das Tormentas, no sul da África do Sul, havia uma lenda de que ali existia um grande monstro e que esse grande monstro pegava todas as embarcações e ninguém conseguia passar por aquele cabo. E, na verdade, os estudos mostraram que ali é um encontro de correntezas justamente por eu estar trocando de oceano, e isso dificultava a passagem. Então, esses avanços foram trazidos pelo humanismo. Tudo isso fez com que o objetivo central fosse atingido, que era enriquecer por meio de expansão de atividades marítimas comerciais através do Oceano Atlântico. Mas quem foi os primeiros a conseguirem isso? Os portugueses. E por que os portugueses foram os primeiros? Primeira coisa, eles centralizaram o poder e a administração primeiro, ou seja, eles se tornaram um Estado moderno primeiro, e nesse momento, rei concordava com a burguesia, lembrando que essa burguesia não é a burguesia da música de Seu Jorge. Essa burguesia são os comerciantes da época, então eles buscavam os mesmos objetivos. Imagina, novas rotas de comércio para a burguesia era o sonho. Depois, vamos pular um pouquinho o mercantilismo. Segundo, a ausência de guerras. Então eu tinha um território unificado, uma política unificada, um poder unificado e não tinha nenhum tipo de guerra. E por fim, posicionamento geográfico, certo? Portugal está aqui na Península Ibérica, do ladinho da Espanha, com a cara para o Oceano Atlântico. Eu não posso ir pelo Mediterrâneo, eu não posso ir por terra, mas eu tenho todo o Oceano Atlântico para que eu possa navegar. Tudo isso somado às ideias mercantilistas. Ué, mas o que é o mercantilismo? Desculpa. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas vinculada à exploração colonial. Ou seja, eu vou realizar algumas coisas, eu vou praticar algumas coisas para poder fazer a minha exploração colonial e o meu comércio marítimo comercial. Então, são um conjunto de coisas que vai me levar a essas práticas. O mercantilismo ele também vai muito na linha da competição entre essas nações. Então, Espanha competindo constantemente com Portugal, depois os ingleses entram na parada, os holandeses também. E principalmente quando eles começam a chegar em lugares nunca antes vistos. E começam a colonizar esses lugares. Então, o domínio dessas áreas. Pois bem, o mercantilismo, então,
ele tinha como objetivo principal fortalecer o Estado e a burguesia. Então, eu quero fortalecer o rei, eu quero fortalecer a burguesia, que são os comerciantes, através da acumulação primitiva do capital. Nossa, que nome grande! O que é isso? Através do dinheiro, do lucro, do capitalismo. Agora, efetivamente, o mundo começa a conhecer o capitalismo, a ideia de capital privado, ou seja, a ideia da propriedade privada, daquilo que é meu, que eu compro e que eu lucro e guardo dinheiro com isso. Como que eles vão chegar a esse objetivo? Como que eles vão fortalecer o Estado e fortalecer os comerciantes? Primeiro, metalismo, ou seja, buscar matérias-primas preciosas, isto é, ouro, prata, que eles vão encontrar muito nas colônias. Segundo, balança comercial favorável. Como assim? Simples. Superávit. O que é superávit? É quando eu lucro mais do que eu gasto. É quando eu vendo mais do que eu compro. Quando a minha balança comercial não está favorável, ela está em déficit, ou seja, eu estou recebendo menos do que eu estou gastando e comprando. Terceiro, protecionismo. O que é isso? Eu vou colocar tarifa, taxas em produtos que não são do meu estado, que não são da minha nação, para que os produtos internos, aquilo que eu tenho dentro do meu país, seja mais valorizado e eu proteja a minha economia. E, por fim, a intervenção estatal, ou seja, o Estado, que é configurado pelo rei, pode intervir diretamente nas decisões comerciais, em qualquer decisão comercial. E isso faz muita diferença. Ele pode decidir que ao invés de plantar café, você deve plantar mandioca. Ao invés de plantar soja, você deve plantar cana-de-açúcar. E isso é uma decisão direta do Estado. O que não acontece, por exemplo, nos dias de hoje, que nós temos uma democracia e temos várias instâncias de poder, como executivo, legislativo e judiciário, onde cada um atua na sua área e os três se fiscalizam para que não haja uma intervenção direta. Hoje eu tenho livre comércio e o capitalismo é muito mais abrangente. Tudo bem? Mas essas coisas só vão acontecer no final da Idade Moderna e início do Contemporâneo, ok? Tipos de mercantilismo. Por exemplo, a Espanha, ela se voltou muito para o metais preciosos. A França, para o colbertismo, que já era como se fossem produções manufatureiras, o que vai dar futuramente uma propensão para a industrialização. E a Inglaterra, que fortaleceu muito o seu comércio. Tudo bem até aí? Então, esse é o cenário português. Ele já tem esse mercantilismo muito bem formado, ele tem uma paz interna e ele necessita buscar outro caminho. É aí que ele começa a fazer as suas expedições na costa africana até cruzar a costa africana e chegar em Calicut, nas Índias. Para vocês terem uma ideia de como isso era rentável, a primeira chegada a Calicut, nas Índias, ela lucrou 10 vezes mais o que foi gasto para fazer a expedição. Então, era muito rentável. Mas como que eles chegaram até o Brasil? Como que depois de 70, quase 80 anos fazendo a mesma rota para tentar chegar até as Índias, como que eles se perderam tanto e rumaram para um caminho completamente inverso e chegaram no Brasil? Antes disso, a gente precisa falar que uma das práticas mercantilistas, ela era voltada para o pacto colonial. O que era o pacto colonial? Era a relação entre metrópole e colônia, uma relação completamente dominada pela metrópole, que exercia um monopólio sobre a colônia. Como que isso acontecia? Bom, a colônia fornecia matérias-primas que a metrópole não tinha,
principalmente por conta do clima e do território tropical que existia na colônia. Essas matérias-primas fornecidas, vendidas para a metrópole, faziam com que a metrópole transformasse em manufaturas, ou seja, em produtos, que a colônia tinha que comprar. A brincadeira aqui é que no Pacto Colonial, a colônia, que era, por exemplo, o Brasil, só podia comprar e vender da sua metrópole, que no caso deste exemplo é Portugal. Ou seja, se eu precisasse comprar uma caneta e a Inglaterra estivesse vendendo a 1 euro e a minha metrópole, Portugal, vendendo a 5 euros, não importa, eu vou comprar da minha metrópole, porque o Pacto Colonial, ele impede que eu venda para qualquer outra nação, ou principalmente compre de qualquer outra nação. Então era um ciclo, eu fornecia os produtos para que a metrópole transformasse e me vendesse mais caro aqueles produtos que eu mesmo colhi. Deu para entender a lógica? Certo. E como que a gente chegou nesse pacto colonial aqui no Brasil? Quem descobriu o Brasil? Na verdade, descobrir o Brasil é a pior palavra para se identificar o que aconteceu aqui. Primeiro, que ele não foi descoberto porque já existiam pessoas aqui, existiam os índios e já existia toda uma forma de organização e de subsistência. A ideia de que eles se perderam e chegaram misteriosamente aqui é completamente equivocada. Os portugueses chegaram aqui depois de 80, 70 e poucos anos, fazendo a mesma rota para tentar chegar a Calicut nas Índias. Então, o que aconteceu? Bom, em 1492, Cristóvão Colombo chegou nos espanhóis, na verdade, chegou primeiro nos portugueses e disse para o rei: bom, se navegarmos para o oeste, chegaremos ao leste, já que a Terra é redonda. Então basta que a gente navegue para o sentido contrário e dê a volta ao mundo, não sendo necessário, por exemplo, dar a volta no Cabo das Tormentas, depois apelidado de Cabo da Boa Esperança, e nem precisa dessa rota tão dificultosa pelo continente africano. Mas os portugueses falaram, a gente já está acostumado, o Cabo das Tormentas, na verdade, já é Cabo da Boa Esperança, então para a gente é indiferente. A gente vai continuar com a mesma rota. Bom, Cristóvão Colombo pegou todas as suas coisinhas e levou para os espanhóis. E lá com os espanhóis, ele tentou e passou a mesma informação, olha, se a gente navegar para o oeste, a Terra é redonda, a gente estudou isso lá no humanismo, a gente vai conseguir chegar para o leste. Os espanhóis toparam. E ele realmente conseguiria fazer isso se ele não tivesse encontrado um novo continente, que é o continente americano no caminho. O fato é que Cristóvão Colombo chegou nessas terras, mas só Américo Vespúcio, anos depois, descobriu que aqui não eram as Índias. Cristóvão Colombo chegou e acreditou piamente que tinha chegado às Índias, tanto que deu às pessoas que moravam, aos nativos da terra, o nome de índios. Só Américo Vespúcio que vai descobrir posteriormente que aqui não eram as Índias. E ele vai fazer isso principalmente através da geografia, do tipo de plantação e clima que existia aqui, nesse continente. E é por isso que o nosso continente se chama América, devido a Américo Vespúcio. O fato é que quando em 1492, um pouquinho depois, descobriu-se que aqui era um novo território nunca antes visto, os portugueses, que eram muito poderosos na época, porque tinham muitas colônias em todo o continente africano, exigiram ficar com uma parte do território. E como eles eram muito poderosos, tipo Estados Unidos, Rússia, nos dias de hoje, eles eram melhor dividir o território com eles do que entrar no conflito com eles. E foi aí que foi criado o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a porção leste, a 360 léguas da ilha de Cabo Verde, ficaria para Portugal, e a porção oeste ficaria para os espanhóis. Bom, o que isso tem a ver com o descobrimento do Brasil? Tem a ver que esse Tratado de Tordesilhas foi realizado em 1494,
E os portugueses chegaram aqui apenas em 1500. Ou seja, 6 anos antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, eles já sabiam que existiam essas terras, porque eles inclusive já tinham brigado para que se estabelecesse um tratado que dividisse e deixasse parte dessas terras para eles, e não para os espanhóis. Ué, então como assim? O fato é que os portugueses foram os primeiros que chegaram ao Brasil. Mas eles já sabiam que essa terra existia. Então, o que eles vieram fazer aqui? Eles vieram ver se era mais lucrativo do que continuar sua rota para as Índias. Então, o que os portugueses fizeram ou vieram fazer aqui em 1500? Eles vieram escrever uma carta de 22 páginas, escrita por Pero Vaz de Caminha, para contar para o rei exatamente o que eles viram em 3 dias que eles ficaram aqui em Porto Seguro. Para que o rei pesasse, vale a pena a gente começar a colonizar, ou não, vamos ficar nas Índias mesmo. Isso porque os espanhóis, quando chegaram na América Central, depois de Cristóvão Colombo, imediatamente, quase que imediatamente, descobriram ouro e estavam lucrando muito. A ideia do rei de Portugal era mandar Pedro Álvares Cabral para o Brasil, e quando ele chegasse aqui no Brasil, na verdade, neste território que eles já sabiam que era deles, e quando ele chegasse aqui, ele pesquisasse, escrevesse e contasse detalhadamente o que viu. Na carta, eles inclusive falam que um dos índios que eles conseguiram se comunicar apontou para o colar de ouro deles e apontou para dentro do território. Então, que era possível encontrar algum ouro, mas aparentemente não viam nada. Então, não se perdeu para se chegar aqui. Não se sabia, não sei onde estou chegando. Não, eu sei que ali tem terras, eu sei que elas me pertencem e eu preciso saber qual é o potencial de lucro delas. Louco isso, você já sabia? Bom, tudo isso fez com que portugueses finalmente chegassem e encontrassem os índios aqui no Brasil. E é aí que vai começar toda a relação colonial deles, certo? A partir da semana que vem, Brasil Colônia. Bom, se ficou alguma dúvida, se foi rápido demais para alguns pontos, faz seu comentário aqui no post desta videoaula e principalmente leia o material complementar que vai ajudar bastante. É isso, beijo até semana que vem.